modelo atômico surgiu em 1808, quando John Dalton propôs que toda a matéria seria formada por esferas minúsculas e indivisíveis, sem carga elétrica, e daí a origem do seu nome, átomo, que em grego quer dizer não divisível. Ele propôs também que cada tipo de matéria seria formada por diferentes tipos de esferas. E ainda de acordo com Dalton, os átomos de um mesmo elemento teriam a mesma massa e propriedades químicas, e as reações químicas surgiriam a partir de um rearranjo entre esses átomos. Em 1827, outro cientista inglês, Joseph Thomson, formulou uma teoria de que os átomos seriam uma esfera com carga elétrica positiva, onde estariam dispersos os elétrons, partículas de carga negativa, em quantidade suficiente para que a carga total do átomo fosse nula. Esse foi o primeiro modelo que previa a divisibilidade do átomo, ou seja, os elétrons poderiam ser separados do átomo. Esse modelo mais tarde ficou conhecido como pudim de passas. Pois bem, a existência dos elétrons era aceita, mas o átomo continuava uma massa sólida. Até que em 1911, Ernest Rutherford, ao estudar a trajetória das partículas alfa, partículas positivas, que eram emitidas pelo elemento radioativo polônio, bombardeou uma fina lâmina de ouro. Rutherford observou que algumas partículas atravessavam a lâmina, enquanto outras sofriam repulsão. Ele concluiu que a lâmina de ouro seria constituída por átomos formados por um núcleo muito pequeno, carregado positivamente no centro do átomo e muito denso, e que esse núcleo era rodeado por uma região comparativamente grande onde estariam os elétrons. Essa presença de espaço entre os elétrons e o núcleo permitiu que algumas partículas passassem. Anos mais tarde, em 1913, Niels Bohr propôs um novo modelo, uma evolução do modelo de Rutherford, no qual os elétrons estavam organizados em camadas de acordo com seus níveis de energia. Os níveis descritos por Bohr são os níveis eletrônicos, representados simplesmente pela letra N ou chamados de número quântico. A última partícula atômica a ser descoberta foi o nêutron. Em 1932, o físico inglês James Chadwick comprovou a existência da partícula que é a responsável por manter a integridade no núcleo, algo que já havia sido previsto por Rutherford, mas até então não havia sido comprovado. O que nós sabemos hoje sobre o átomo? O modelo que estudamos atualmente é uma evolução do modelo de Bohr. Basicamente, a estrutura do átomo é composta por um núcleo, formado por prótons com carga positiva, e pelos nêutrons com carga elétrica, enquanto os elétrons com carga negativa ficam na eletrosfera. Os níveis de energia propostos por Bohr não são algo fixo. Os elétrons se movimentam entre eles, formando o que chamamos de nuvem de elétrons. A quantidade de prótons presentes no núcleo de um átomo determina qual elemento químico esse átomo pertence, e é chamado de número atômico, representado pela letra Z. Já a massa atômica é a soma das massas dos prótons e nêutrons, e é representado pela letra A. Na tabela periódica, nós encontramos essas duas informações sobre cada um dos elementos existentes. Os elétrons são tão pequenos que a sua massa é considerada desprezível, mas isso não quer dizer que eles não sejam importantes, pois a mudança no número de elétrons provoca alterações na carga elétrica do átomo. Se um átomo perde ou ganha elétrons, sua carga elétrica muda e ele se torna um íon. Um átomo que perde elétrons fica com carga elétrica positiva e se chama cátion. Já um átomo que ganha elétrons fica com carga elétrica negativa e se chama íon. Sobre os íons, nós vamos ver com mais detalhes em uma próxima aula, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, curte e compartilha. Valeu!